A paz do Senhor, queridos. É uma alegria poder retornar e poder ministrar aos irmãos um tema que é quase a nossa vida, né? Nós temos procurado viver o evangelho da restauração e o restaurar das portas faz parte do propósito de Deus para o grande e poderoso avivamento que nós veremos antes do arrebatamento da igreja. Nós estamos vivendo momentos de preparativos para este avivamento que está prometido pelo Senhor. E tudo quanto o Senhor prometeu se fará. E estamos aguardando este tempo. E precisamos sim compreender a restauração que vem de Deus, como ela vai se operar. E a cidade santa, com seus muros e suas portas, são símbolos da restauração. Especialmente os livros de Esdras e de Neemias falam desta restauração. E hoje coube a mim falar com vocês a respeito da porta do peixe. E eu olhei com bastante carinho aquele quadro que fala do ministério evangelístico, que tem as sandálias do pescador. A porta do peixe fala especialmente do ministério evangelístico. A primeira porta, a porta das ovelhas, que os amados ouviram na sexta passada, é a porta do pastor. Agora, hoje nós vamos estar falando da porta do evangelismo, a porta do peixe. O próprio Senhor Jesus deixou isto bastante claro para nós. Mas nós cremos que o Senhor vai executar todos os tempos determinados pelo seu favor. Vamos ler primeiramente em Atos, no capítulo 3, os versos de número 19 a 21, que falam dos 3 tempos para este último grande avivamento, o avivamento do tempo do fim, começando com o tempo do arrependimento, para o tempo da presença e, por último, o tempo da restauração. Vamos ouvir com o nosso apóstolo esta passagem que é bastante importante para nós. Atos 3, 19, 20 e 21. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério, pela presença do Senhor, e envie Ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. É bom o destaque, o qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de tudo. Está muito próximo e nós estamos sentindo o Espírito de Deus em nós, clamando, naquilo que nós chamamos o maior dueto de céu e terra. A igreja e o Espírito dizem: vem. Quando a igreja fala em conjunto, ou canta, clama em conjunto com o Espírito, ora vem, Senhor Jesus. Então, já dentro de nós existe esse clamor por este tempo que o verso 21 está falando. O tempo da restauração de todas as coisas.
E a restauração prevista pelo Senhor, ela fala muito através destas portas de Jerusalém. Como nós falamos, foi iniciado este tempo de estudos sobre a restauração das portas pela porta das ovelhas, que é a primeira porta. A primeira porta não tem tranca, não tem ferrolhos, todas as outras têm. Todas as outras portas têm trancas, mas a porta das ovelhas não possui tranca, porque a porta das ovelhas não é uma porta simplesmente, é uma pessoa. O Senhor Jesus disse: eu sou a porta que dá para o aprisco das ovelhas. Por isso essa é uma porta aberta, todo que nele crê tem a salvação. Então esta porta de salvação, ela precisa estar sempre aberta, porque ela não é aberta para os que já creem, mas é aberta para os que hão de crer. Isto é um chamado extremamente forte. A igreja nunca pode se esquecer do ministério evangelístico. A porta do ministério evangelístico, a porta de salvação da igreja tem que estar sempre aberta, porque o Senhor está nos chamando para sermos pescadores de homens. Como Ele chamou a seus discípulos, Ele nos tem chamado para pescar. Esta porta, a segunda porta, que foi restaurada nos muros de Jerusalém, a porta do peixe, é a porta de saída, assim como a porta das ovelhas é a porta de entrada, por onde entram as ovelhas, porque não há outra porta para as ovelhas. A porta das ovelhas é o Senhor Jesus Cristo, e esta porta sempre tem que estar aberta. Mas a porta do peixe tem tranca, e esta tranca, ela precisa ser retirada, e nós, os que já estamos dentro da cidade de Deus, precisamos sair para buscar outras vidas, para pescar fora da cidade, fora dos muros da cidade de Jerusalém, que vocês sabem que os muros da cidade, ele é uma representação da igreja. Então nós temos que sair fora da igreja, fora dos muros, para anunciar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler Neemias capítulo 3, do verso 3 a 5, que nos dá as características da reedificação, da restauração de Deus nesta porta. E é muito importante que agora, ao lermos Neemias capítulo 3, do verso 3 a 5, que a gente esteja atento aos nomes dos edificadores, porque eles têm para nós muito significado. Vamos ler Neemias 3, de 3 a 5. E a porta do peixe edificaram os filhos de Hassenaá, a qual emadeiraram e levantaram suas portas, com as suas fechaduras e seus ferrolhos. E ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós. E ao seu lado reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesazabel. E ao seu lado reparou Sadoc, filho de Baaná. É muito importante isto, ainda o finalzinho. E ao seu lado reparou os tecoitas, porém os seus nobres não meteram o seu pescoço ao serviço do seu senhor. Queridos, é ruim quando alguém dentro da igreja se diz tão nobre que não pode mais pregar o evangelho, não pode mais evangelizar. Aqui os nobres tecoitas disseram que a restauração não era para eles e não participaram, conquanto que o povo de Tecoa
participava, os nobres não quiseram participar, dizendo que aquele trabalho pesado não era para eles. Hoje nós estamos vendo isto na igreja, pessoas que dizem: eu sou profeta, eu não sei e não quero evangelizar, eu sou mestre, meu assunto é ensinar somente os crentes. Cuidado com isso, porque o Senhor fez a toda a sua igreja pescadores de homens. Você é pescador, você foi chamado para a pesca e você tem que evangelizar toda a sua vida, independente do ministério que você tenha no corpo e no reino, porque Deus te chamou para ganhar vidas, e isto é bastante forte. Quando nós olhamos para a porta do peixe, é um trabalho para todos, mas não é o trabalho para um só. Quando você olha para este versículo, você vai ver que na porta do peixe edificaram os filhos de Racenaá. Racenaá não edificou sozinho, ele veio com seus filhos. O pastor, o apóstolo, os ministros de Deus sempre têm filhos espirituais que devem andar junto com seus mestres, com seus discipuladores. Racenaá não edificou sozinho, ele chamou consigo os seus filhos para que pudessem aprender a restauração. Assim se você é ministro de Deus, se você tem ministério na casa, não edifique sozinho, constitua filhos, chame de Deus filhos para andar junto com você, para aprenderem, para serem discipulados, para crescerem na fé, no amor e especialmente nesta obra da evangelização. A obra de evangelização não pode parar. A porta do peixe foi edificada com os filhos de Racenaá, o qual emadeiraram e levantaram suas portas, e ao seu lado, essa é a expressão do evangelismo. Toda vez que alguém sai para evangelizar, deve ter alguém ao seu lado. Esta não é a obra para uma pessoa, esta é a obra da igreja, esta é a obra de um ministério, e o evangelismo precisa ser reconhecido como está ali, com as sandálias do pescador e como ministério da igreja, e não apenas como trabalho voluntário de algumas pessoas que têm uma capacitação especial para evangelizar. Se alguém tem o dom especial de evangelizar, que ele seja acompanhado por outras pessoas, para que outros possam aprender com ele e possam crescer nessa restauração. Não haverá o avivamento se o ministério evangelístico não for avivado. A igreja do avivamento é uma igreja de 5 ministérios, é uma igreja de ministérios conjugados. Ninguém faz a obra sozinho, todos trabalham em conjunto. É isso que nós temos que ver aqui na porta do peixe. Os filhos de Racenaá fizeram o emadeiramento, levantaram as portas, mas ao lado deles reparou Meremote, o filho de Urias, e o filho de Cose. Ao seu lado reparou Mesulão, o filho de Berequias, e o filho de Messezabeel. Ao seu lado reparou Zadok, o filho de Baaná. Eu gostaria de que nós gastássemos alguns minutos pensando, porque, queridos, nem uma palavra que está na Bíblia se perderá. Todas as palavras da Escritura, elas têm um sentido para nós, e nós precisamos buscar o sentido das palavras e o sentido dos nomes. Aqui, quando a Bíblia diz que os filhos
de Ra-Senaá edificaram. O nome Ra-Senaá quer dizer luz, e o Senhor Jesus diz que Ele é a luz do mundo. Então estes filhos de Ra-Senaá são modelos de evangelista que tem no rosto o resplendor da glória de Cristo. Ele disse que Ele é a luz do mundo, e Ele disse que nós somos espelhos da sua glória. E isso é muito importante para nós, quando o livro de Filipenses se nos declara que nós somos espelhos resplandecentes da glória de Deus. Quando você sai para o evangelismo, precisa ter luz na tua face, precisa ter graça de Deus no teu rosto, precisa ter o reflexo da glória de Deus sobre a tua vida. O trabalho de evangelismo não é uma obra humana, não é algo que nós podemos aprender apenas nos seminários ou nos livros. É algo que precisa ser banhado pela glória de Deus. Por isso precisa ser acompanhado de oração, de quebrantamento, de humilhação, de busca, para que as almas vejam nos nossos rostos a luz do Senhor. Por isso a edificação desta porta foi reedificada pelos filhos de um homem que se chamava Luz. É assim, queridos, que nós devemos resplandecer como a glória de Deus para a cidade de Mogi das Cruzes e as cidades circunvizinhas. O bairro onde você mora precisa conhecer a luz de Jesus, e a luz de Jesus, disse o próprio Senhor, não pode ficar escondida, ela não pode estar debaixo da cama, ela não pode estar guardada dentro de casa. A luz do Senhor é a luz para este mundo, é a luz para a salvação dos pecadores. Então essa luz não pode ficar debaixo do alqueire, como disse Jesus. Dê um tapinha aí no ombro do seu amigo e diz: amado, você precisa ser como eu, resplendor da glória de Deus, espelho de Jesus. Diga assim: eu tenho um novo nome para você. Agora você chama espelho de Jesus. Você pode glorificar o Senhor? Aleluia! Precisamos crer nisso, queridos. Nós precisamos crer que a glória de Deus é colocada sobre as nossas vidas para alcançar os pecadores. Nunca uma igreja deve estar satisfeita com o número de membros que tem. Os batismos são a vida da igreja. E se não houver evangelismo, não há batismo. Então, queridos, tomem sobre si este chamado de Deus para que você restaure no teu coração a porta do peixe. A porta do evangelismo, ela precisa ser restaurada no coração de cada um de nós. Além dos filhos de Ra-Senaá, também estava com ele uma família que se chama Meremote. Meremote quer dizer alturas. A luz de Deus vem dos altos céus, e isso para nós é muito importante, porque este é o outro lado da restauração. A restauração, ela pode ser pregada, ela pode ser ensinada, ela pode ser buscada, mas só o Senhor pode nos dar perfeita e completa restauração.
Por isso pregamos, por isso ensinamos, mas você precisa receber do alto a transformação e a restauração que Deus quer na sua vida evangelística. Quase todos nós, quando nos convertemos nos primeiros tempos da nossa conversão, quando o primeiro amor estava ardendo nos nossos corações, nós evangelizamos. Mas as lutas desta vida apagaram as chamas daquele primeiro amor. Então hoje eu quero pedir a Deus que esta chama do primeiro amor seja reacendida em nossos corações, e sabemos que isso vem do Pai das luzes, isto vem de Jesus, mas sabemos que este é o lugar para clamarmos e recebermos, porque o Senhor disse que Ele constituiu esta casa, que Ele colocou aqui o seu nome, para que nesta casa nós pudéssemos clamar, e Ele nos ouviria e nos atenderia. Então, se você clamar hoje à noite, para que o teu coração seja reacendido pela luz do Senhor, pelo fogo do Senhor, pela glória de Deus, você vai receber do alto a chama, será reacendida no teu coração, e almas serão alcançadas pela tua vida. Por isso, a luz de Racena estava ligada às alturas de Merenote. Logo depois, juntamente ajudando a Meremote, nós encontramos Mesulão. Mesulão quer dizer amigo. Queridos, como eu disse, na porta do peixe, ninguém faz nada sozinho. E Jesus precisou de um amigo. O Pai também precisa de um amigo. Os céus precisam de amigos. E você e eu também precisamos de amigo. Eu posso dizer que eu tenho um amigo nesta igreja, né? É o vosso apóstolo. Já são anos que nós trabalhamos juntos, já são anos de pregação a respeito da restauração, em que nós estamos andando juntos. Nós precisamos dos amigos. Pode ser que até por um tempo, pelas tribulações da vida, pelo muito trabalho, a gente fique sem contato por algum tempo, mas sempre o Senhor nos lembra dos amigos. Quando nós vamos orar, o Senhor traz a face dos nossos amigos, dos verdadeiros amigos, porque você sabe que isso é muito difícil. E eu gosto de falar algo bastante forte a respeito da experiência vivida por Noé ali, quando baixaram-se as águas, quando a arca do Senhor estacionou, a Noé mandou um corvo para verificar a descida das águas. O corvo foi e veio diversas vezes, mas quando a água começou a baixar e começou a aparecer os defuntos, o corvo não veio mais. Tem pessoas que são assim, se fazem de amigo enquanto as coisas estão favoráveis, mas quando elas são desfavoráveis, o amigo desaparece. Queridos, tenha amigos de verdade, tenha amigos de fé, e é isto que Deus procura, porque logo depois que este corvo não retornou, Noé solta uma pomba. E é bom que você olhe bem aquele texto lá em Gênesis capítulo 8. Hoje nós não vamos olhar por causa do nosso tempo, mas eu quero andar um pouco sobre esta questão, para que você saiba que especialmente no ministério evangelístico nós precisamos de amigos, nós precisamos sair 2 em 2,
3 em 3, nunca sair sozinho, e gente que seja compromissada, que tenha fé no Cristo, que possa enfrentar batalhas, pessoas de oração, de quebrantamento, que possam te ajudar na hora da luta e no dia da necessidade, como diz o livro de Provérbios, que na hora da luta, no dia da necessidade, se faz o amigo e se revela o irmão, e Deus está presente. Amigo verdadeiro está contigo na hora da dificuldade, conforme as Escrituras diz, e se revelam quando você tem dificuldade. Não se revelam quando você está bem, mas se revelam na hora que você precisa. O verdadeiro amigo está ao seu lado. Aquela pomba, e é uma só, é bom observar isto, não são 3 pombas, uma pomba ele soltou e ela retornou, porque não tinha alcançado o pouso. Aí ele contou 7 dias, 7 dias fala do tempo perfeito de Deus, uma época determinada pelo favor do Senhor. Então, depois de 7 dias, ele soltou a pomba novamente, e a pomba, ela passeou sobre a terra, e ela já encontrou um raminho de oliveira, e ela trouxe o raminho de oliveira para Noé. Noé segurou, guardou o ramo, segurou a pomba por mais 7 dias, outra vez, um tempo perfeito, e ele solta a pomba no seu 3º voo, e ela não retorna mais. O que nós podemos aprender com isso? Eu quero aprender com vocês, eu quero que vocês guardem isso no coração, que Deus está procurando um amigo, e que nós precisamos ser amigos de Deus, nós precisamos ser amigos do Senhor Jesus Cristo. Ele precisa estar influente na nossa vida, nós precisamos constantemente conversar com o amigo Jesus, constantemente precisamos receber dele orientações a respeito da nossa vida, do nosso ministério, o que está bem, o que está mal, o que precisa ser corrigido, o que precisa ser restaurado. A minha comunhão com o amigo Jesus não pode se perder um dia sequer. Mas eu volto à história de Gênesis capítulo 8, falando de Noé, a primeira pomba que não encontrou lugar para pousar os seus pés, representa o tempo ministerial do Pai. O Pai Celestial, durante todo o Antigo Testamento, ele procurou um amigo que andasse com ele. Ele começou assim, no tempo da criação, ele criou um amigo, deu metade do seu nome para aquele amigo, deu autoridade para aquele amigo, para dominar sobre toda a criação, e nas tardes, na viração dos dias, ele vinha cumprimentar seu amigo, conversar com o seu amigo, mas este amigo não soube guardar o segredo do amigo, este amigo não soube defender o segredo do amigo, e entregou aquilo que Deus deu a Adão. Ele entregou. Eu não sei se vocês percebem que Adão é a primeira parte do nome Adonai. Adonai quer dizer Senhor soberano. O senhorio Deus nunca entregou, porém, vocês sabem que hebraico é de trás para frente, não é? Por isso que o significado é de trás para frente. Mas Adão não soube guardar aquilo que lhe foi entregue, o presente do amigo. O amigo tirou metade do seu nome, o amigo lhe deu autoridade sobre tudo, autoridade sobre toda a criação. O amigo lhe entregou o domínio, e ele tomou o domínio e entregou a Satanás. Que tristeza de Deus!
perder o amigo, ter que fechar o jardim do Éden, ter que colocar o seu amigo para fora. Que coisa triste é quando a gente confia em alguém, mas este alguém quebra o pacto da amizade. E aquela pessoa que tinha toda a liberdade na nossa casa, a gente tem que colocar para fora. O pai precisou colocar Adão para fora do jardim. Mas Deus continuou procurando o amigo. Ele procurou o amigo na 7ª geração de Adão. Ele deu um novo filho a Adão na 7ª geração. E ele deu a este filho a capacidade de voltar a Deus. E você vai lá em Gênesis 6 e você vai ver que nos dias deste filho se restaurou a adoração. E aí então 2 famílias passam a estar na terra: a família do novo filho e a família do filho antigo, a família de Caim. Vamos dar uma olhadinha rápida para isto com os olhos da fé, porque são coisas que nos instruem grandemente, né? Então, queridos, é muito importante que a gente olhe para isto e veja, né, o que Deus está fazendo, né? Porque o Senhor, Ele traz, né, o entendimento quando é renovada a fé. Então, nós precisamos, no capítulo 5, este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus os fez. Ali o verso 3, viveu Adão 130 anos, gerou um filho, a sua semelhança, conforme a sua imagem, ele chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos. Aí você vai seguindo. A maior parte das pessoas não gostam de estudar genealogia, mas é muito importante que você veja que na 7ª geração de Sete, Deus levanta um filho de Sete pelo nome de Enoque, e este filho é chamado para Deus. A 7ª geração de Sete ainda andava com Deus, e Enoque, porque andava com Deus, foi chamado aos céus. Mas a 7ª geração de Caim, às vezes nós não comparamos, é um homem chamado Lameque. E este homem, ele disse que ele era 7 vezes pior que Caim, né? Ele disse para as suas mulheres da sua malignidade, né? Ele disse fortemente que ele era 7 vezes pior do que o próprio Caim. Este Lameque disse às suas esposas, no verso 23, Ada e Zila, ouvi-me vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará a vingança de Caim, de Lameque, porém 70 vezes 7, 70 vezes pior do que o seu pai. Da 7ª geração é que a geração do mal a cada dia se afunda no mal, e a geração do bem a cada dia se
aprofunda nas coisas de Deus, enquanto a 7ª geração de Sete sobe aos céus chamado por Deus, a 7ª geração de Caim é um homem 70 vezes pior do que o próprio Caim. Queridos, nós estamos vivendo um tempo em que as duas gerações começam a se encontrar, e é um perigo enorme, porque a geração de Sete olhou para a geração de Caim e achou as filhas de Caim mais bonitas, mais atraentes do que as filhas de Sete. Queridos, o mundo está aí para procurar tirar a tua santidade, para procurar tirar a tua visão do reino, mas você não pode perder a visão de que você tem um amigo nos céus, e você tem um amigo que te protege, você tem um amigo que quer continuar falando contigo todos os dias, porque é assim que o Pai estabeleceu. Ele queria buscar alguém para si, por isso ele tirou Enoque, porque se Enoque continuasse no meio daquela geração conturbada e misturada, talvez ele perdesse sua própria salvação. Mas Deus procura pelo todo o Antigo Testamento, e eu não posso parar em alguns lugares agora por causa do tempo da nossa mensagem, mas se você puder, faça este estudo com carinho, e você vai ver que Deus vai procurar um amigo. Ele procurou um amigo e achou Abraão, mas mesmo Abraão, o pai da fé, o nosso exemplo, o nosso pai, porque a palavra de Deus diz que se somos de Cristo, os de Cristo dão um sinalzinho para mim aí, os que já nasceram pela fé em Jesus Cristo. Então, se você é de Cristo, Gálatas 3:29 diz: se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Abraão é nosso pai da fé, mas apesar de Abraão ser o pai da fé, ele também mentiu, ele também falhou. Quando Deus esperava mais de Abraão, ele não conseguiu ir além de ser o exemplo da nossa fé. Há coisas em Abraão que nós não podemos nos inspirar, mas há outras coisas maravilhosas. Os momentos em que Abraão esteve de mão dadas com o seu amigo, ele triunfou sobre exércitos, ele triunfou contra 5 reis, levando camponeses à guerra, e os camponeses ganharam a guerra de exército armado, porque não é pelo soldado, é pelo comandante do exército. E Jeová, Elohim, Adonai Tsevaot, o nome dele, o Senhor soberano, Deus dos exércitos, o Senhor. Mas Abraão, apesar de todas estas experiências, também falhou. E assim, depois vem Davi, vocês sabem, por causa do grande amor por Davi, vem as promessas sobre Salomão, mas todos sabem o que Salomão fez, deixando de ser fiel à aliança davídica. Mas quando a gente chega no fim do Antigo Testamento, está lá o livro de Malaquias com 4 maldições, porque os amigos de Deus deixaram a Deus. Leia o livro de Malaquias, nesta visão que eu estou falando, você vai me entender que os amigos de Deus deixaram a Deus. Mas o segundo voo da pombinha, que leva um raminho para a arca, esta pombinha representa o Senhor Jesus, que disse ao Pai: Pai, eles te temeram, mas eles não conseguiram te amar, eles te temeram, mas não conseguiram ser teus amigos. Me deixa ir buscar um amigo, eu vou e trago para ti um amigo. E Jesus desceu dos céus para buscar o amigo de Deus, e ele teve o seu nascimento, e ele teve o seu crescimento ali em Nazaré. Ele teve o seu
seu ministério na cidade de Cafarnaum. Cafar quer dizer cidade, Naum é o nome da cidade, cidade de Naum, onde ele teve o seu ministério. E aí, onde ele teve o seu ministério, ele chamou para si 12 amigos. Desses 12 amigos, um se deixou levar pelo demônio. Cuidado, queridos, mesmo aqueles que estão na casa de Deus precisam vigiar, porque muitas vezes perto de nós se apresentam Judas, mas o Senhor é o teu guardador. Como ele guardou a Jesus, como ele guardou o ministério, o Senhor também te guarda. E Jesus está terminando o seu ministério de maneira triunfal. Jesus é levado à cruz porque ele queria cumprir. O diabo tenta intervir na última semana. Se você ver o relato do livro de Lucas, você vai encontrar uma coisa muito interessante, que a Bíblia diz que correntes de morte cercaram a Jesus, que uma angústia de morte cercou o Senhor. Você sabe o que é isto? Você sabe o que é angústia de morte? É esta coisa que tem levado um monte de gente a suicídio, a desanimar da vida. Quando alguém tiver espírito de suicídio perto de você, você tem autoridade no nome de Jesus para vencer esse espírito, porque ele cercou a Jesus no dia anterior da sua morte. Porque o diabo sempre se apresenta na véspera dos grandes acontecimentos em nossa vida, e o grande acontecimento seria a vitória da cruz. No dia anterior, o diabo quer destruir a Jesus no Getsemane, no lugar de amassar azeitonas. A azeitona celestial foi amassada, mas ele permaneceu fiel, e ele não deu a sua vida antes do tempo, porque ele diz: ninguém tira a minha vida, sou eu que a dou. E ele só daria a sua vida no tempo determinado. As coisas de Deus em nossa vida acontecem no tempo determinado do favor de Deus, e nós precisamos esperar, às vezes até com certa agonia, como foi no caso de Jesus. Mas ele é levantado na cruz. Ao lado dele estão 2 ladrões. Um deles começa a blasfemar sobre Jesus, e o outro começa a repreender aquele ladrão, dizendo: nós estamos aqui porque merecemos pelo que fizemos, mas este não tem pecado. E defendendo assim, ele faz a oração mais esquisita da terra, dizendo: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Eu vou gastar um pouco de tempo, porque nós estamos falando de evangelista. E evangelista é uma pessoa que sabe falar. Evangelista é uma pessoa que sabe falar de Jesus. Evangelista é uma pessoa que tem a Bíblia na cabeça e o Cristo no coração. A sua boca está cheia de palavras ungidas do Espírito de Deus. É por isso que nós estamos dando esse passeio na Bíblia, para que você saiba que a Bíblia é um livro vivo, e que nós temos autoridade de Deus para repreender todo o mal e estabelecer a vontade de Deus em nossas vidas. E assim, aquele ladrão pede: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E eu gosto de ter a visão da cruz. Olha para a cruz agora, põe aí, sintoniza no seu pensamento, no seu olhar espiritual, e veja a cruz do Senhor agora. Se você olhar para a cruz, lá está um homem sofrido, homem de dores, relatado em Isaías capítulo 53. Todos os que
que olham para a cruz estão vendo o varão de dores, com as mãos traspassadas, com o lado traspassado, com os pés furados de prego, com a coroa de espinho, com o sangue correndo pelo seu corpo. Todos que olham para lá só conseguem ver este varão de dores, conforme o descrito em Isaías capítulo de número 53. Mas só, queridos, que tem alguém que olha para a cruz e ele não vê um varão de dores, ele vê um varão vencedor, ele vê um rei entrando no seu reino, e ele diz para esse rei que os olhos da fé estão mostrando para ele: eu sei que você é rei, você vai entrar no teu reino. Quando você entrar no teu reino, lembre-te de mim. E a palavra do rei ainda soa no universo, ele dizendo àquele ladrão: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aleluias! Pode glorificá-lo, bendizê-lo, exaltá-lo. Ele merece. Pode exaltá-lo mais, porque ele merece. Aleluia! Queridos, quando eu olho para a cruz, quando eu vejo Jesus como varão de dores, mas eu já não vejo apenas como cordeiro, porque o livro de Apocalipse diz que ele é o cordeiro, mas ele também é o leão. E se nós olharmos para os sinais que Deus está colocando nos céus, eu não vou ver apenas o cordeiro, eu vou ver o leão, porque o leão está pronto e o leão já vem para governar. Queridos, as luas de sangue que estão aparecendo nos céus, dizem isto: por 520 anos, por mais de 520 anos, em 3 aparições da lua vermelha, ela sempre apareceu no dia da Páscoa, porque o dia da Páscoa fala do Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Ela sempre fala disto, e por 520 anos era só o Cordeiro. Mas neste ano, em 2014, ano da restauração do Senhor, ano em que o Senhor começa a fazer coisa nova na sua, na minha e nos nossos ministérios, a lua de sangue vai aparecer. Já apareceu na Páscoa e já testificou que o Cordeiro de Deus é suficiente para salvar todo mundo, mas é eficiente só para aqueles que creem. Nem todos são salvos, porque nem todos creem, mas o sangue do Cordeiro é suficiente. Por isso, no primeiro dia da Páscoa deste ano, foi vista nos céus do Brasil e de muitas nações a lua vermelha, mas outra vez ela aparecerá este ano, no primeiro dia de tabernáculos, porque Páscoa fala do Cordeiro, mas tabernáculo fala do leão. E queridos, agora é o evangelho do leão, é o evangelho do reino, porque nós vamos ao evangelho da graça, precisa continuar sendo pregado para aqueles que estão lá fora possam entrar para o reino de Deus. Mas para você que está aqui dentro, você tem que receber o evangelho do reino, porque nós seremos preparados para governar com ele no seu reino. É por isso que agora uma lua aparece no dia do Cordeiro e outra no dia do leão. Em 2015 será outra vez no Cordeiro e no leão, na Páscoa e no tabernáculo. E agora, com estas 4 aparições da lua, se completam as 7 que estão previstas para o tempo perfeito de Deus. Então, queridos, eu esqueci até de dizer para você apertar o cinto, mas se tem tempo ainda aperta, porque o reino de Deus está aí, o reino de Deus está chegando, os sinais já estão se cumprindo e nós subiremos ao encontro do Senhor. Mas o último
receber o evangelho da cruz. Antes da cruz, ele recebeu na própria cruz. Ele foi o último. O ladrão foi o último. Porque aqueles que se converteram imediatamente depois, já era depois da cruz, depois de ele ter dito, está consumado. Antes dele ter dito, está consumado, só o ladrão, o último. E ele disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. O que isto quer dizer? Que o último homem a crer no evangelho da cruz foi o primeiro a ser entregue ao Pai. Quando Jesus apareceu a Maria Madalena, ela quis tocar nele e ele disse, não pode me tocar, porque eu ainda não ofereci ao Pai o meu sacrifício. Mas depois Tomé quis tocar e Jesus deixou Tomé tocar. É preciso que você entenda, todo sacerdote, ele tem que apresentar diante do Pai o fruto do sacrifício. O sangue era derramado no altar. O sangue de Jesus, o fruto do sacrifício, é o amigo que Deus precisava. Jesus pega o ladrão, leva ao Pai e diz, eu trouxe o teu amigo. Era uma folha de oliveira. Aquele ladrão era judeu, por isso folha de oliveira, não de palmeira ou de qualquer outra árvore. Folha de oliveira. Aquele raminho é o primeiro que ele levou a Deus. Mas ele vai apresentar a Deus muitos filhos. Que Deus, filhos de Deus, os irmãos do primogênito. Então, queridos, nós seremos apresentados ao Pai, porque Isaías continua dizendo que ele verá o resultado do seu sacrifício, apresentando filhos em um número incontável, como as estrelas do céu. Ele vai cumprir este mandato. E por último, queridos, a pomba faz o seu terceiro voo e não volta. Por que a pomba não volta? Porque o Espírito Santo está aí, dentro da tua vida. Bate assim, ó. Ou não sabeis vós que sois templo de habitação de Deus em Espírito? O Espírito não voltou ao Pai, porque Ele habita em nós. Bate aí no peito. Eu sou, diga, eu sou templo de habitação de Deus em Espírito. Então, queridos, você faz parte. Você é irmão do primogênito. Você faz parte do projeto de Jesus de apresentar muitos irmãos, porque ele desceu unigênito e subiu primogênito. Ele subiu primeiro entre muitos irmãos. E o primeiro irmão que ele apresentou para amigo de Deus foi o ladrão, mas ele continua a apresentar e vai te apresentar diante do trono do Senhor, diante do Pai. Eis os meus irmãos. Isto é muito forte para nós. E eu estou falando de evangelismo, queridos. Vai haver uma multidão lá nos céus. Você me entende? Você pode me entender que haverá uma grande multidão, e Jesus, apontando para aquela multidão, disse: estes são
os meus irmãos, os que creram na obra que eu fiz. Quando Jesus apresenta assim, vem aqui um minuto só, apóstolo Renato. Vocês acreditam no que eu vou falar agora? Não sei se acreditam, mas é preciso acreditar. De repente, Jesus chama o apóstolo Renato, dá um abraço nele, um aperto assim, e diz: quantos de vocês aqui foram influenciados pela vida do apóstolo Renato para chegar até aqui? O que é que vocês vão falar? Alguém de vocês foi influenciado por esta vida? Por isso você está no caminho do céu e vai chegar lá em nome de Jesus? Quantos podem dizer amém? É isso aí. Como Jesus mostrou o fruto do seu trabalho, Ele também vai mostrar ao Pai o fruto do seu trabalho. Ele vai te chamar pelo nome, Ele vai pôr lá na frente e vai dizer para aquela multidão que está: alguém de vocês foi influenciado no Evangelho pela vida deste apóstolo? Então uma multidão vai levantar a mão, e muitos que levantarem as mãos, o Renato nem conhece, porque pode ter sido por influência. Eu creio que ele, como eu, nós temos neto, bisneto na fé, porque os nossos filhos na fé são ministros de Deus e estão pregando, os meus estão pregando em mais de 50 nações, e eu creio que naquele dia nós vamos ter uma surpresa enorme. Então, queridos, reaviva na tua vida o dom evangelístico, para que naquele dia a tua mão não esteja vazia, porque a pergunta-chave no céu é: o que é que você tem nas mãos? Vocês estão me entendendo? Estou quase em cima do apito, né? Queridos, eu gostaria de falar muitas coisas para os irmãos, mas eu vou falar rapidamente, terminar de falar os nomes, né? Racenaá quer dizer luz, e a luz vem dos céus, onde Meremote, as alturas, se abrem para que a luz do Senhor chegue até nós. Mesulão quer dizer o amigo, e Deus ainda procura amigos na terra, e o Espírito Santo está buscando a noiva do rei, a rainha, a princesa. Ele está procurando, e Ele está buscando a nossa vida para poder apresentar diante do rei uma noiva separada. Então, queridos, seja amigo de Jesus, seja amigo do Espírito Santo. Todas as manhãs, quando você abrir os seus olhos, depois de fazer sua higiene pessoal, ou pode ser até antes, você pode chamar a presença do Espírito Santo, seu amigo verdadeiro, seu amigo consolador, seu amigo orientador, seu amigo que vai lhe fazer lembrar as coisas de Deus na sua vida. Clame sempre pela presença do amigo bendito, Espírito de Deus. O Espírito Santo, verdadeiro amigo, precisa estar no nosso lado na obra da evangelização, porque sem ele nós não conseguimos resultados da evangelização. Zadok quer dizer reto, justo, e Tecoa quer dizer firmes. O Evangelho traz luz das alturas e nos faz amigos de Deus, justos e firmes no Senhor. Eu vou dizer outra vez, para você poder não perder a oportunidade de dizer amém, porque a primeira oportunidade já perdeu, mas a segunda não perca não, meu irmão. O Evangelho traz luz das alturas e nos faz amigos de Deus, justos e firmes no Senhor. Amém.
nós encontramos. Este é o significado dos nomes de Racenaá, de Meremote, de Mesulão, de Zadok e de Tecoa. O Evangelho traz luz, ele traz Racenaá das alturas, Meremote, e nos faz amigos de Deus, Mesulão, retos e justos para Deus, Zadok, e firmes no Senhor, Tecoa. Isto surge em nossos corações. O Evangelho de Cristo, a luz, a estrela da manhã, surgindo em nossos corações, nos faz nascer do alto de Deus, conforme João 3,3. Novas criaturas em Cristo, não mais servos, mas amigos, fazendo de homens pecadores, homens justos, sendo ele a nossa justiça, Jeremias 33,16, e fundados e firmes da fé no Evangelho que ouvimos, Colossenses 1,23. Devido ao horário, eu não dei as passagens bíblicas, só citei. Se você quiser anotar, eu vou dizer uma última vez, e depois disso nós vamos fazer a oração por uma restauração no ministério evangelístico da igreja e por uma restauração do ministério evangelístico nas nossas vidas. Este evangelho do amigo reto, perfeito, com a luz do Senhor, com a glória de Deus sobre nós, para trazer para Deus, amigos, o desafio da nossa vida. Marque isto no coração e certamente Deus vai trazer renovação e restauração na tua vida, né? O Evangelho, vou repetir, o Evangelho de Cristo, a luz, a estrela da manhã, surge em nossos corações, segundo Coríntios, capítulo 4, verso 6, e nos faz nascer do alto de Deus, João 3,3, novas criaturas em Cristo, não mais servos, mas agora amigos, João 15,15, fazendo de homens pecadores, homens justos, sendo ele a nossa justiça, e fundados, Jeremias 33,16, e fundados e firmes na fé, no Evangelho, vimos Colossenses 1,23. Então, queridos, havia muitas outras coisas para dizer, mas até aqui, eu creio, apenas um versículo mais, Atos 4:33. E os apóstolos davam, com grande poder, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Que haja sobre a tua vida abundante graça e poder de Deus. Eu quero orar pela restauração do ministério evangelístico na sua e na minha vida, nas nossas vidas. Aquele fogo de Deus que esteve nos primeiros dias da nossa conversão, aquele amor pelas almas que a gente tinha nos primeiros tempos da nossa fé, que haja um fogaréu de Deus na tua vida, que Deus traga um avivamento espiritual, para que você seja uma tocha de Deus neste mundo, anunciando a glória de Jesus no teu rosto para a salvação de milhares. Eu quero pedir o poder de Deus na tua vida, para que você saia evangelizando com fé. Os que desejam este ministério, os que desejam ter esta experiência, ver a glória de Deus como luz no teu espelho, na tua vida, te fazendo amigo de Deus, justo e firme no Senhor. Se você quer isso, então venha depressa, porque eu quero orar por você, para que você possa receber do Senhor esta renovação que Ele quer nos dar.
Podem se achegar bem, e pode chegar perto também. Somos amigos de Deus e amigos uns dos outros, né? Então você pode chegar perto do irmão e vamos ajustar aí as nossas coroas, vamos acertar nossa armadura, limpar as armas do nosso combate, porque vem uma grande vitória da parte de Deus sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias e sobre a igreja do Senhor. Se você crê, pode abaixar a cabeça, comece a falar com teu Senhor, e os que estão na igreja, fiquem em pé, estendam as suas mãos para estes valentes que o Senhor está levantando com poder e autoridade para receber sobre o rosto deles a luz, o Rasenaá de Deus derramado sobre as suas vidas, desde as alturas dos céus, desde o Meremote, das mais altas alturas. O Senhor, pelo seu Espírito, começa a derramar do amor de Deus, da graça de Deus, do poder de Deus, da unção de Deus sobre a tua vida. E se você estava desanimado, o Senhor está me mostrando algumas pessoas recebendo de Deus uma farda nova, dereheme ramas, derishi e alabás. Eu vejo da parte do Senhor um exército de anjos mudando a farda de servos de Deus e colocando divisas nos ombros de alguns servos de Deus, e o Senhor está falando que Ele está restaurando, a autoridade da evangelização. O Senhor está dizendo que Ele está restaurando a autoridade da evangelização. Recebe esta farda nova, esta roupa nova, como aconteceu com o sumo sacerdote Josué, em Zacarias capítulo 3, o Senhor está dando ordem aos anjos que troque a sua roupa espiritual. Veja, o Senhor está trocando a roupa espiritual de diversos irmãos aqui. Eu vejo com clareza alguns com divisas, recebendo divisas espirituais de Deus para um trabalho que o Senhor quer que você realize. Ele está te entregando, Deus está entregando autoridade para alguns servos entrarem nos hospitais com autoridade de cura, e Ele também está entregando autoridade a alguns servos de Deus para entrarem nos presídios, para levar salvação àqueles que estão encarcerados. A palavra de Deus diz que nós devemos lembrar dos presos como se estivéssemos presos com eles. O Senhor está dizendo que tem um homem no nosso meio que tem amigos presos, e que este homem vai ser usado por Deus para ganhar aqueles amigos para Deus. E eu vejo este homem com divisa entrando num presídio, e os policiais saudam este homem enquanto ele entra, e ele está chamando para Deus diversas pessoas daquele presídio. Eu vejo da parte de Deus mudando nossas roupas. Eu vejo anjos com roupas brancas, para trocar a roupa de diversos servos de Deus. Para trocar a roupa
É preciso ficar nu diante do Senhor e dos seus santos anjos, mas deixa o Senhor te trocar. Fale com Deus agora. Queridos, este é um momento de confissão. Este é um momento de arrependimento. O Senhor está dizendo que Ele vai dar ordem aos anjos para trocar as nossas roupas espirituais. Então Ele está ministrando perdão, Ele está ministrando cura, Ele está ministrando libertação em diversas vidas, e Ele está trocando a roupa. Confesse ao Senhor, se humilhe perante a potente mão de Deus e sinta o toque do Senhor sobre a sua vida. Veja, peça ao Senhor para que Ele abra os olhos da tua fé, para que Ele abra os sentidos espirituais da tua carne, para que você possa sentir o que Deus está fazendo com você agora. É uma coisa muito linda o que está acontecendo nesta noite. O Senhor, Ele está abrindo os olhos dos teus servos para que vejam a transformação que Deus está fazendo nas vidas. Creia tão somente, deixa o Senhor te tocar, deixa o Senhor te ungir, deixa o Senhor que me ama. Deixa a luz do Senhor brilhar. Poderoso de Israel, grande Deus, meu Senhor, não fomos desobedientes à visão celestial, e temos falado aos teus servos o que vimos e o que testificamos da tua parte. Agora, Senhor, testifica em cada coração, testifica em cada vida aqui presente, este poder, esta realidade do avivamento em nossas vidas, para que sejamos ganhadores de almas, pescadores de vida. Senhor, hoje passamos pela porta do peixe e não queremos passar com os cestos vazios. Nós somos pescadores de almas e levaremos a Ti. Eu estou vendo diversos irmãos com uma cesta de cabo alto, um cesto carregado de peixes. O Senhor está colocando as estratégias e as ferramentas da evangelização na sua vida, para que você não se apresente diante de Deus com mãos vazias. Você vai se apresentar com cestos cheios. É o que o Senhor me mostra. Esta igreja vai passar por um avivamento evangelístico já nestes dias, diz o Senhor. Já nestes dias veremos salvação, cura, libertação, batismos. O Senhor está confirmando no meu coração que a graça do Senhor seja sobre todos nós, e que o Espírito de Deus testifique no teu coração a obra que o Senhor está fazendo em sua vida. Cumprimente quem está perto de ti. Você tem um amigo para evangelização, né? E pode voltar aos seus lugares.